E aí, aqui é o Node, imagine só, na cidade de Warren Valley, nos Estados Unidos, Henry retorna para casa ao lado de sua esposa Emma, que depois de uma longa noite de Halloween, decide retirar todas as decorações de terror do seu jardim, pois nunca gostou dessa comemoração. Enquanto removia os fantasmas que havia construído pelo gramado, Emma percebe que está sendo observada por uma figura bizarra do outro lado da rua. Porém, alguns segundos depois, ela descobre que aquele é apenas um jovem esperando por sua carona. Agora que está sozinha novamente, a mulher continua com sua faxina, porém assim que se aproxima do cesto em que guarda os seus lençóis, ela é surpreendida por uma criatura que pula em sua direção. Após derrubar a sua vítima, a entidade utiliza sua lâmina para eliminá-la e carregar o seu corpo pelo jardim, fazendo com que todos na rua corram desesperados. Percebendo que sua esposa ainda não apareceu, Henry decide averiguar o que está acontecendo e ao sair de casa, ele procura pela mulher, sem notar que seus braços estão pendurados pelos galhos da árvore. Sendo assim, o homem continua investigando as decorações e ao retirar o lençol de um dos fantasmas, ele se depara com a cabeça de Emma fora do seu corpo, assim como uma abóbora de terror. Algumas horas antes, naquela mesma noite, um grupo de garotas termina de se fantasiar para a grande festa de Halloween. E ao notar que Laurie não possui um acompanhante para o seu par no evento, Danielle conta que irá auxiliar a sua amiga a encontrar um namorado para ela. Tentando ensinar a garota a como se aproximar de outras pessoas, Janet e Maria vão até um grupo de jovens e os convidam a acompanhá-las nas atividades comemorativas. Sem pensar duas vezes, os rapazes aceitam o convite e juntos todos começam a se preparar para partir em direção à festa, com exceção de Laurie, que afirma que não pretende ir até o local no momento e que irá se encontrar com o grupo mais tarde. Apesar de se sentir preocupada com sua amiga, Danielle conta que irão aproveitar a noite e pede que a jovem tome cuidado, já que estará caminhando sozinha pelas ruas. Do outro lado da cidade, Charlie, uma criança travessa, caminha pela vizinhança enquanto destrói diversas decorações de Halloween. Entretanto, quando estava prestes a roubar uma grande quantidade de doces em uma das residências, ele acaba sendo flagrado por Steven, que pede que o garoto se sente com ele e coma alguns de seus doces. Durante a conversa, Charlie começa a se sentir extremamente enjoado e após colocar tudo pra fora, ele fica inconsciente. Ao notar que o jovem está desmaiado, Steven o leva pra dentro de sua casa. Porém, nesse momento, um grupo de garotos toca sua campainha e após esconder o corpo de Charlie, ele decide atender a porta. Após serem presenteados com diversos doces, Macy pede que o homem entregue uma abóbora de Halloween, pois pretendem utilizá-las como doação para uma instituição de caridade. Sendo assim, Steven entrega a decoração para a jovem e logo em seguida leva o corpo de Charlie até o quintal, onde começa a enterrá-lo juntamente das outras vítimas que já eliminou. Repentinamente, um dos cães do vizinho começa a latir e para que o animal fique em silêncio, Steven remove um dos dedos de Charlie e arremessa na direção do cachorro. O problema é que graças a todo aquele barulho, o vizinho vai até o seu jardim, fazendo com que Steven seja forçado a se esconder dentro do buraco. Ao fazer isso, ele descobre que uma de suas vítimas ainda está viva e tenta impedi-la de se mover enquanto é observado pelo velhote, que quando se dá conta de que não há nada de perigoso acontecendo, retorna para casa. Agora que está sozinho novamente, Steven utiliza sua pá para finalizar o jovem e é interrompido por Billy, que pede que o seu pai o leve até o desfile de Halloween que acontecerá esta noite. Entretanto, o homem nega o pedido e lembra o garoto de que terá um encontro em algumas horas, sendo assim não poderá levá-lo até o evento. Assim que seu filho deixa o local, Steven consegue finalmente eliminar a sua vítima e após tampar a grande cova no jardim, ele caminha em direção à sua porta. Nesse momento, o homem se depara com seu vizinho implorando por socorro, porém decide ignorá-lo, fazendo com que o velhote seja atacado por uma criatura que estava o perseguindo. Ao entrar em sua casa, Steven leva Billy até o porão, onde eles se preparam para esculpir a cabeça de Charlie como se fosse mais uma de suas abóboras de Halloween. Longe dali, Macy e seus companheiros continuam caminhando pela cidade em busca de abóboras, e a jovem conta que deveriam passar na residência de sua amiga antes de partirem até o local final, enquanto o restante de seus amigos continua procurando as decorações
decorações pela vizinhança, Schrader conversa com Rhonda e convida a garota para acompanhá-los na busca pelas doações. Nas ruas, as comemorações de Halloween estão cada vez mais agitadas, com várias músicas e apresentações bizarras. Em um dos becos do local, dois jovens se divertem sozinhos, porém, repentinamente, a garota percebe que o seu corpo está cheio de sangue, e ao olhar para o rapaz, ela percebe que o seu acompanhante era na verdade um vampiro demoníaco e foge desesperada. Apesar de conseguir chegar até a rua e implorar por socorro, a jovem é ignorada pelas pessoas, que acreditam que ela deve estar sob o efeito de alguma substância. Sem ter mais para onde fugir, a garota acaba sendo eliminada pelo vampiro demente, que abandona o seu corpo na calçada, onde várias outras pessoas estão dormindo. Sendo assim, ninguém irá suspeitar de que a vítima não está mais viva. Do outro lado da região, o grupo de adolescentes caminha em direção à pedreira, e no meio do caminho, Rhonda explica para Chip sobre a origem da noite do Halloween. A jovem conta que há muitos anos atrás esta data era comemorada entre o outono e o inverno, pois seus ancestrais acreditavam que essa era a época em que os seres sobrenaturais estariam vagando pela terra, e por isso vários rituais e sacrifícios humanos eram realizados ao longo da noite. Após a conversa, os adolescentes chegam até uma pedreira e Macy conta que trouxe os seus amigos até aquele local para que pudessem homenagear os falecidos. Com isso, Sarah revela que aquele foi o lugar em que diversos alunos foram eliminados, e a líder decide contar a história do ônibus escolar que foi alvo de um acidente sanguinário na noite de Halloween. Macy explica que há 30 anos atrás, um grupo de crianças estavam retornando para suas casas como de costume, porém, repentinamente, o motorista decidiu pegar uma rota diferente, levando os jovens para fora da cidade. Ao invés de levar os estudantes para casa, o demente foi até uma pedreira abandonada, e após estacionar o ônibus na borda do penhasco, ele começou a distribuir diversos doces para os alunos, aproveitando a oportunidade para garantir que eles estivessem completamente acorrentados. Nesse momento, um dos jovens acaba se apavorando e, após se libertar das correntes de metal, ele vai até o banco do motorista, onde tenta desesperadamente levar o veículo para longe. Percebendo que uma de suas vítimas escapou, o homem tenta correr até ele, porém acaba sendo derrubado pelos outros alunos, permitindo que o jovem ative o motor e acelere o ônibus, fazendo com que todos caiam do penhasco. Apesar do motorista ter sobrevivido ao incidente, Macy revela que o homem nunca mais foi visto e que o veículo está submerso naquele lago até os dias de hoje. Por fim, a garota explica que devem deixar as abóboras logo ao lado do rio, para que sirvam como uma oferenda às almas dos jovens que faleceram no acidente. Após ligarem a energia do local, os adolescentes decidem utilizar o elevador para descerem até o lago, porém Macy conta que o mecanismo só suporta 3 pessoas por vez e ordena que Rhonda e Chip permaneçam ali e esperem até que a cabine retorne. Na cidade, Lori continua tentando arranjar um parceiro e após alguns minutos de busca ela acaba desistindo. Enquanto descansava, a garota recebe uma ligação de Danielle, que revela ter arranjado um acompanhante para sua irmã e pede que ela venha até o local da festa. De volta ao penhasco, Rhonda e Chip continuam aguardando o retorno do grupo, quando de repente a dupla começa a escutar uivos à sua volta e acreditam que um lobisomem possa estar rondando o local. Nesse momento, os jovens percebem que o elevador finalmente retornou, porém enquanto desciam em direção ao lago, eles presenciam seus amigos sendo atacados por alguma criatura que elimina os adolescentes em poucos segundos. Desesperado, Chip tenta fazer com que a cabine suba de volta ao topo, mas sem sucesso, e como não possuem outra rota de fuga, Rhonda decide averiguar o local para que possa encontrar uma saída. Após alguns minutos de caminhada, a garota se depara com um ônibus escolar que está completamente destruído e enferrujado. Além disso, ela percebe que as máscaras de Halloween que pertenciam aos alunos falecidos ainda estão boiando pelo rio e decide se aproximar para que possa investigar melhor. Repentinamente, Rhonda tem sua perna agarrada por uma criatura bizarra que tenta se arrastar em sua direção, fazendo com que a jovem saia correndo desesperada. Enquanto tentava retornar para o elevador, a garota se depara com o corpo de Chip, que está sendo devorado por uma das criaturas. E ao presenciar a eliminação de mais um dos seus amigos, Rhonda fica completamente apavorada, percebendo que ser
será o próximo banquete dos monstrengos caso continue presa ali, a jovem tenta correr até a saída. Porém, durante a perseguição, a sobrevivente acaba perdendo seus óculos, fazendo com que ela não consiga mais enxergar. Sem ter mais para onde fugir, Rhonda acaba sendo cercada, e enquanto tentava se afastar das criaturas, ela acaba escorregando e batendo a cabeça em uma das rochas, fazendo com que ela fique inconsciente. Algum tempo depois, a garota finalmente acorda e ao se deparar com os monstrengos bem na sua frente, ela grita em desespero e tenta sair correndo mais uma vez. Entretanto, tudo isso não passava de uma brincadeira dos adolescentes que criaram diversas fantasias para assustar a jovem e persegui-la pelo local. Se sentindo culpado pelo que aconteceu com sua amiga, Schrader vai até a garota e pede desculpas por tudo que fizeram a ela. Revoltada com o comportamento do rapaz, Macy conta que a pegadinha estava extremamente divertida e leva o restante do grupo até o elevador. Porém, enquanto recolhiam seus pertences, os jovens começam a ouvir sussurros em volta do local. Logo em seguida, Rhonda e Schrader escutam diversos gritos vindos da direção do lago e, acreditando que algo ruim possa ter acontecido, o jovem pede que sua amiga fique onde está e parte em direção ao grupo. Ao se encontrar com seu amigo, Macy ordena que eles deixem a pedreira o mais rápido possível, pois acredita que não estejam sozinhos naquele local. Nesse momento, o grupo se depara com todos os alunos que foram eliminados no acidente, que começam a caminhar em sua direção, fazendo com que eles fujam desesperados. Devido às correntes que estão atreladas à sua fantasia, Sarah acaba sendo capturada pelas criaturas, e Schrader afirma que não conseguirão salvá-la, sendo assim eles devem continuar correndo. Ao chegarem no elevador, os dementes percebem que ele está trancado e imploram para que Rhonda abra a porta antes que eles sejam pegos pelos monstrengos. Entretanto, a jovem não acredita neles e ao invés de resgatá-los, ela decide ir embora, abandonando os jovens para que sejam destruídos pelas criaturas. No meio da floresta, Lori caminha sozinha em direção à festa, porém nesse momento, ela começa a ouvir barulhos em volta da estrada e acredita que pode estar sendo perseguida. Repentinamente, ela é atacada pelo vampiro macabro, que após imobilizá-la, começa a morder o seu pescoço, fazendo com que a jovem grite desesperada. Na festa, Danielle continua procurando por Lori, quando de repente um corpo cai de uma das árvores do local, e ao se aproximar, a mulher percebe que aquela é a capa vermelha que sua irmã estava vestindo. Mesmo assim, ela decide analisar a fantasia, e ao retirar o capuz, as garotas se deparam com um vampiro macabro que implora por socorro, já que foi completamente imobilizado. Logo em seguida, Lori finalmente chega no local e se junta com suas amigas, enquanto Maria conversa com o demente. Ao fazer isso, o grupo descobre que o vampiro demoníaco era na verdade Steven, que estava caçando e eliminando diversas garotas pela região. Com isso, as jovens decidem se unir ao redor da fogueira e dar início às suas transformações, já que o grande momento da noite finalmente chegou. Enquanto Lori se prepara para finalizar Steven, as garotas começam a sair de sua forma humana, removendo toda a pele de seus corpos. Nesse momento é revelado que as jovens eram na verdade um grupo de lobisomens macabros, que utilizaram todos os homens atraídos até o local como um grande banquete para a noite de Halloween. De volta à cidade, um trio de crianças vai até uma casa da vizinhança para que possam pedir doces. Porém, assim que a porta se abre, eles se deparam com uma criatura assustadora e fogem desesperados. Logo em seguida, o Sr. Krieg aparece do lado de fora e chama pelo seu companheiro, revelando que a criatura nada mais era do que o seu pequeno doguinho, que está vestindo uma fantasia monstruosa. Agora que não terá mais nenhuma criança incomodando seu descanso, o velhote vai assistir a sua televisão ao lado do seu cachorro, mas ao perceber que não irá encontrar nada de interessante, ele desliga o aparelho. Graças ao silêncio, Krieg escuta um barulho vindo do seu jardim. Enquanto olhava pela janela, ele é surpreendido por um vândalo que arremessa um ovo em sua direção. Sendo assim, o velhote decide ir até o armário e pega o seu taco de beisebol para que possa enfrentar o invasor. Do lado de fora, ele começa a vasculhar o jardim e ao notar que o seu cachorro está mastigando um objeto na grama, o velhote fica confuso e vai checar o que o animal
conseguiu capturar. Nesse momento, o Sr. Krieg escuta gritos no quintal do seu vizinho e se aproxima da cerca para descobrir a origem do som. Ao fazer isso, o idoso se depara com Steven, que revela estar consertando um dos canos do seu jardim e por isso teve que abrir um grande buraco no chão. Furioso com o péssimo cheiro que está sentindo, o velhote ordena que o demente termine o conserto o quanto antes, já que o fedor está ficando cada vez pior. Logo depois, Krieg retorna para sua casa e enquanto trancava a porta, o cachorro começa a latir novamente, dessa vez olhando na direção da porta dos fundos. Preocupado com a segurança do seu companheiro, o homem decide ir até o local, porém assim que abre a porta ele se depara com dezenas de abóboras esculpidas que foram espalhadas por todo o seu quintal. Confuso, ele entra em sua casa novamente, onde nota que o seu cachorro continua procurando por possíveis invasores. E ao escutar barulhos vindos do segundo andar, ele sobe as escadas rapidamente. Percebendo que a situação está ficando cada vez mais esquisita, o Sr. Krieg decide pegar a sua arma para que possa se proteger caso seja atacado por algum criminoso. Assim que parte em direção ao segundo andar, o homem chama pelo seu cão, porém não obtém nenhuma resposta. Ao tentar acender as luzes, ele é surpreendido por uma criança fantasiada que passa correndo bem na sua frente, estourando as lâmpadas do local. Logo em seguida, ele escuta o último suspiro do cachorro, que apesar de tentar combater o invasor, não conseguiu sobreviver. Deixa o seu F pro doguinho. Querendo eliminar a ameaça que invadiu sua residência, o velhote sobe as escadas cautelosamente e ao notar que o corredor está completamente vazio, ele caminha pelo local preparado para atirar em qualquer coisa que estiver em sua frente. Ao chegar no último cômodo de sua casa, ele percebe alguém se escondendo debaixo dos cobertores. Porém, assim que se aproxima da cama, o velhote percebe que aquilo era apenas uma isca. Nesse momento, uma abóbora de Halloween se acende sozinha, revelando diversas mensagens que foram escritas por todos os lados do quarto, que ordenam que o Sr. Krieg dê os seus doces para as crianças. Ao mesmo tempo, a entidade demoníaca surge e desfere um ataque nas pernas do velhote, que graças ao ferimento acaba caindo no chão. Do outro lado do cômodo, a criatura sai por debaixo da cama e após revelar a sua navalha escondida em seu chocolate, ele começa a caminhar na direção do idoso, que fica desesperado. Tentando eliminar a ameaça, o Sr. Krieg pega sua arma e atira na direção da criatura, que desaparece repentinamente. Percebendo que está sozinho novamente, o velhote tenta fugir do local, porém essa tarefa não será fácil, pois sua perna foi gravemente ferida pelo demônio do Halloween. Assim que chega até as escadas, o homem acaba se desequilibrando e caindo pelos degraus que estão repletos de doces e cacos de vidro que ferem suas mãos. Apesar disso, Krieg não desiste e após recuperar a sua arma, ele corre em direção à porta para que possa finalmente escapar daquela emboscada. O que ele não sabe é que a entidade está cada vez mais próxima e enquanto tentava destrancar as fechaduras, ele é surpreendido pela criatura que pula em cima do velhote e desfere diversos ataques em sua cabeça. Para remover o demônio de suas costas, Krieg arremessa o seu inimigo contra a parede, deixando-o atordoado e permitindo que ele fuja do ataque. Desesperado, o homem rasteja até a sua janela e ao perceber que Steven está prestes a entrar em casa, ele grita pelo rapaz, implorando que ele o ajude. Porém, graças ao seu comportamento hostil, o vizinho decide ignorá-lo, fazendo com que o velhote seja atacado pela entidade maligna mais uma vez. Logo em seguida, Krieg é derrubado no chão, e enquanto tenta se libertar das garras da criatura, ele acaba rasgando sua máscara, descobrindo que o garoto possui um rosto macabro, como se fosse uma abóbora de Halloween. Furioso pelo que sua vítima fez com sua fantasia, o monstro mirim começa a devorar uma das pernas do velhote, que aproveitando a distração acerta um disparo bem na cabeça do demente, arremessando seu corpo para longe. Ao fim do combate, o homem se levanta e após recarregar a sua arma, ele finaliza a criatura, despedaçando seu corpo com os disparos. Após ter finalmente eliminado o invasor, Krieg corre até o seu telefone para que possa ligar para a emergência e cuidar dos seus ferimentos. Porém, nesse momento, o fio do aparelho acaba sendo destruído, encerrando a ligação.
investigação. Logo em seguida, o velhote é atingido por uma faca em seu pé, e ao olhar para baixo ele se depara com uma das mãos da criatura, que ainda consegue se mover. Apavorado, o homem desfere um chute na mão bugada, fazendo com que ela recue para longe dele. Como se já não estivesse com problemas o suficiente, Krieg percebe que suas munições acabaram, sendo assim ele não possui mais nenhuma defesa contra o monstrengo. Nesse momento, a mão zumbi retorna até o garoto, que após ser cutucado por alguns segundos, volta à consciência, deixando o homem completamente amedrontado. Agora que está vivo novamente, a entidade começa a vestir sua fantasia, e após pegar o seu pirulito macabro, ele caminha lentamente na direção de Krieg, que não tem mais pra onde fugir. Apesar disso, o velhote não desiste de lutar, e pega sua garrafa de vidro para utilizá-la como sua arma. Porém, ao tentar atacar o seu inimigo, ele é facilmente derrotado. Quando estava prestes a finalizar a sua vítima, o garoto abóbora avista um doce caído no corpo do homem, e após prová-lo, ele fica completamente pacífico e decide poupar a vida de Krieg. Algum tempo depois, 3 garotas vão até a casa do velhote, e após serem atendidas, elas pedem por alguns doces. Em silêncio, Krieg entrega as guloseimas para as jovens, que após elogiarem sua fantasia de múmia, vão embora sorridentes. Enquanto observava as ruas da vizinhança, o homem percebe o garoto abóbora se escondendo nas sombras, e espionando Emma e Henry, que estão apagando todas as lanternas de Halloween de sua residência. Percebendo que o casal será a próxima vítima da entidade macabra, Krieg decide entrar em casa, para que não presencie o que está prestes a acontecer. Porém, nesse momento ele escuta sua campainha tocando e decide atendê-la uma última vez. Ao abrir a porta, o velhote se depara com todas as crianças do ônibus escolar, que estão prontas para mais uma noite de doces ou travessuras. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? O que fariam se estivessem sendo perseguidos pelo demônio do Halloween? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!